Bem-vindos à casa de Deus. Hoje é um dia de bênção aqui na nossa igreja. Domingo que vem, como já foi dito, serão 10 anos de bênção, de paz. Vem para cá, já tem salgado, já tem bolo. E só falta você trazer uma pessoa junto com você. Chama o teu marido, teus filhos. Fala que você quer ganhar um presente, né? Hoje eu tomei café de manhã, gente. Normalmente eu não tomo. Eu não tomo porque às vezes eu faço um jejum. Mas às vezes eu estou até com fome, quero tomar um cafezinho, mas eu não tomo porque eu tenho que cantar. Hoje eu tomei, porque eu não ia cantar mesmo. O pastor André está aí com a gente, eu falei, vai lá. Domingo que vem tem palavra de Deus. O pastor André vai ministrar uma palavra muito forte. Eu vou estar na parte do louvor. O Nilton vai estar na parte da oferta. E cada um compartilhando um pouco do seu dom, servindo as pessoas. O nosso dom não serve para mais nada, a não ser para te servir. Para isso que servem os dons. Amém? Pessoal, vamos ler aqui a palavra de Deus. Vai ser muito... 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Até a parede foi pintada, hein, gente? Ó. Acabou, tá vendo só? E domingo que vem eu vou chegar aqui com uma roupa nova. Eu já ganhei, já. Obrigado, viu, Nilton? O Nilton e a Cris ontem semearam um terno bonito para mim. Olha, gente. Domingo que vem eu vou chegar aqui, ó. Não vai ficar com inveja, hein? Se invejar, pastor dá 7 anos de azar. Deus me livre, não mexa com isso. Pelo amor de Deus. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nós falamos muitas coisas boas esses dias, né? O Juliano não veio hoje, gente. Ele me ligou ontem à noite. Pastor, vou fazer uma prova amanhã. 8 horas de prova. Eu falei, meu amigo, que Deus te ajude nessas provas aí. Então ele vai fazer prova hoje, 8 horas de prova, de manhã e depois à tarde outra vez. E para terminar um curso que ele está fazendo. Glória a Deus. Bom, vamos ver, pessoal, o versículo 18. Um pouquinho, o versículo 18. Pode tirar aí para... Volta uma para nós lá, Nilton. O versículo 18... para ficar um pouquinho melhor para a gente entender, são os conselhos de Deus para a gente. Olha o primeiro conselho: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito bem. Primeiro conselho: em tudo dai graças. Nós aprendemos 2 domingos aqui a respeito do contentamento. O contentamento habita onde, gente? No coração. O contentamento ele tem a ver com o contentamento tem a ver com gratidão. Se o povo de Deus não tivesse murmurado no Egito, não murmurado no deserto, certamente eles teriam possuído a terra prometida. Mas a murmuração, 1 Coríntios 10:10, a Bíblia diz, fez com que eles entregassem a herança na mão do destruidor. Ou seja, eles foram destruídos por causa da murmuração. A murmuração é filha da ingratidão. E a ingratidão, pessoal, ela só habita no coração de quem não tem contentamento. Eu não posso ser um pastor revoltado porque eu não tenho 5.000 ovelhas, 10.000 ovelhas. Eu tenho que ter o contentamento. Eu não posso fazer uma comparação com a casa do outro. Porque a casa do outro ele vai prestar conta. A minha casa eu presto conta. Então a Bíblia Sagrada diz, em tudo dai graças. Quando você dá graça, não significa dizer que você aceita a derrota. Significa dizer que você é grato pelo dia que o Senhor fez. E você é alegre. Agora, uma coisa que você precisa entender, o Salmo 126, olha o que o povo diz. A Bíblia diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, eles tinham um coração grato
e tinha um entendimento naquilo que já tinha sido feito. Nós temos um falso entendimento de achar que só aquilo que iremos conquistar que é importante. Não, nós temos que entender que aquilo que já foi conquistado é importante. Porque aquilo que iremos conquistar tem a ver com aquilo que já foi conquistado. Eu vou repetir. Aquilo que iremos conquistar tem a ver com aquilo que já foi conquistado. Em tudo, então por isso você tem que ser grato. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A maioria das coisas, o trampolim para o nosso próximo nível já está pronto, diga graças a Deus. Vou repetir, o trampolim para o nosso próximo nível já está pronto por aquilo que já foi feito. Então, em tudo dai graça. Primeiro conselho. Segundo conselho, vamos lá. Não extingais o Espírito. O Espírito não pode apagar, irmãos. Por que o Espírito não pode apagar? Porque o Espírito, ele é poder. Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se o Espírito apaga, eu perco o poder. E quando eu perco o poder, eu não consigo, pessoal, me mover profeticamente com poder. O Espírito Santo habita em nós para que possamos viver profeticamente com poder. Existem coisas que só resolveremos com o poder do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Extingar é apagar. É você pegar o extintor e jogar fogo. Jogar o produto para apagar. Não extingais o Espírito. O Espírito Santo, ele pode ser apagado de várias maneiras. Uma delas é a desobediência. O Sansão tinha o Espírito de Deus, daqui a pouco o Espírito de Deus saiu dele. O Saul tinha o Espírito de Deus, daqui a pouco o Espírito de Deus saiu dele. E veja bem, quando Deus queria usar Saul para ser um rei, ele falou, peraí, ele vai cuidar do meu povo, ele precisa fazer algo, só que ele não pode ser um homem comum, ele tem que ser um homem com poder. E para cuidar do povo de Deus, o que Deus fez? Ungiu ele, o Espírito de Deus veio sobre ele. A Bíblia diz que ele profetizou, e a Bíblia, olha o que os homens de Deus disseram para ele: Saul, você vai encontrar um monte de profeta em tal lugar, e você vai entrar no meio deles, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser transformado em outro homem. Quem lembra disso? Saul, você vai ser transformado em outro homem. O que o Espírito de Deus ia fazer na vida dele? Dar uma nova direção, ele seria um novo homem com o Espírito de Deus. Por isso nós temos que orar pela nossa família, para que eles tenham o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus pode fazer eles um novo homem. Primeiro conselho, em tudo, dai graças. Segundo conselho, não deixe o Espírito apagar. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o diabo falou, agora eu tenho a oportunidade de entrar. Porque quem não é possuído pelo Espírito de Deus, certamente será possuído por espíritos malignos. Diga assim comigo, o Espírito que me possui e que domina territórios através de mim é o Espírito de Deus. Diga, eu não vou deixar ele apagar. Amém? Na sequência, outro conselho. Não desprezeis as profecias. Outro conselho. A profecia, ela não pode ser desprezada. Eu não estou falando de profetada, né, irmãos? No Brasil tem uma moda ridícula, que as pessoas, os cultos ficam lotados. Eu não sei se pode chamar de culto, irmãos. Você pode chamar só de reunião, aonde o pregador ele fica adivinhando o CPF, que não é nem difícil de adivinhar. É só entrar na internet. E o que tem saber CPF? O que vai edificar as pessoas? Pessoal, isso não é profecia. Ah, tem um monte de gente que vai criticar. Deixa criticar. Irmão. A profecia é aquela que se cumpre. Os homens do passado, eles profetizaram a respeito de nós.
a respeito daquilo que ia acontecer, e o mover profético é diferente de tudo aquilo que as pessoas entendem como profético, às vezes no Brasil. O mover religioso não tem nada a ver com o mover profético. A profecia, ela precisa ser respeitada e a profecia deve ser crida. Teve um profeta que um homem de Deus, me fugiu o nome dele agora, um rei, que acho que foi o Acabe, que ele profetizou, o profeta Micaías, se eu não me engano, ele profetizou e disse: olha, se você for para a guerra, você não vai voltar. Aliás, eu vi Israel como ovelha sem pastor, disperso. Ele falou assim, não falei, ele só profetiza coisa ruim contra mim? Porque no Brasil, as profecias só são coisas boas. Eu vejo um papel sendo assinado. Tem uns profetas que só vê a mesma coisa. Eu vejo um papel sendo assinado, viu, irmão? Vitória. Tudo bem. Isso não edifica ninguém, irmão. Isso cria expectativa, cria até esperança. Mas a esperança não move o sobrenatural. É a fé que move. E a fé só pode ser produzida pela palavra de Deus. Você pode ouvir os testemunhos mais lindos do mundo. A única coisa que aquele testemunho vai te dar é esperança, não fé. Porque a fé só vem por ouvir a palavra. Então a palavra de hoje é essa: não desprezeis as profecias. Aí o profeta falou assim, o rei falou assim: não falei que ele só profetiza coisa ruim contra mim? Mandou outro cara dar um soco na cara dele e mandou prender ele. Ele falou: põe ele na cadeia e dá pão, pão de dores para ele, até que eu volte da guerra. Aí ele fala para o rei assim: se tu voltares da guerra, Deus não falou na minha boca. E o Acabe vai para a guerra e ele morre na guerra. Então tem pessoas que não respeitam as profecias. Tem pessoas que não respeitam o profeta. O Elias, irmãos, era um homem que tinha uma intimidade com Deus e ele era o mentor de Israel, o líder espiritual. Mas o Acabe, esse mesmo que morreu, ao invés dele entrar debaixo da cobertura sacerdotal de Elias, ele perseguiu o profeta. Não despreze as profecias, creia nas profecias. Por quê? Porque tudo se move profeticamente. Você não está aqui simplesmente porque você quis. A Bíblia diz: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Ou seja, Deus te colocou numa agenda profética. Vejam na sequência o terceiro pedido. Vamos lá, conselho. Examinai tudo e retém o que é bom, o bem. Está vendo aqui? Eu sempre falo para o meu filho: filho, tudo que você vê, seja do papai, seja da mamãe, tudo que você vê, quer da professor, quer de seus amigos, tudo que você ouve, examina tudo e retém o que é bom. Isso é conselho do Espírito Santo. Tem gente que está comendo um monte de lixo. Por quê? Porque engole tudo. A Bíblia não manda você engolir tudo. A Bíblia diz que você tem que examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. O que não for bom, despreze. O que não for edificante, joga fora. Isso não edifica, joga fora. Isso é religioso, joga fora. Isso é palavra de Deus, eu quero. Isso é edificante, eu creio, eu recebo, eu vivo, eu estou dentro. Então, mais um conselho. Qual é o quarto conselho? Examinai tudo e retém o que é bom. Pode passar mais um. A Bíblia diz aqui para você abster-vos de toda a aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Vamos lá. Pode ser definido. Fugir da aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Existem coisas, pessoal, que não combinam conosco. A Bíblia diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existem situações que nós temos que fugir. Por quê? Porque aquilo não combina conosco. E não combina com o Espírito que habita dentro de nós.
O Espírito que habita dentro de nós, ele não vai aceitar isso. E por isso ele vai nos constranger. O Espírito Santo nos constrange. E o constrangimento do Espírito Santo é o amor dele por nós. O Espírito Santo continua nos constrangendo, porque ele nos ama. Tanto nos ama que a Bíblia diz que ele tem ciúme. Está vendo só? Sua mulher não tem ciúme de você, teu marido não tem ciúme. Ah, pastor, nem liga para mim. Fica tranquilo, o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem ciúme da gente. E esse ciúme é um zelo. Mais um conselho para a gente terminar aqui, vamos lá. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Vamos ler comigo aqui? Espírito, alma e corpo. Isso daqui, tem algumas igrejas que a doutrina delas fala da dicotomia. Cada nome, né? O que é dicotomia? Tem igreja que só fala que o homem tem corpo e alma. Outras dizem que o homem só tem corpo e espírito. Mas a gente está vendo aqui que o tratar de Deus é no espírito, na alma e no corpo. A palavra de Deus, ela tem o poder de tratar o corpo, a alma e o espírito. Olha o que diz a Bíblia. A palavra é apta para discernir pensamentos. Quem é que pode discernir teu pensamento? Quem é que pode descobrir o que você está pensando agora? Pastor, lembra que Jesus, quando ele estava falando com as pessoas, e a Bíblia diz, e Jesus conhecendo o pensamento deles. A palavra também é o próprio Jesus. Por isso que às vezes você está pensando uma coisa e a palavra vem e fala o teu pensamento. Nossa, eu estava pensando nisso agora. Por quê? Porque a palavra é apta para discernir pensamentos e intenção do coração e penetra entre juntas e medulas. Está falando do corpo. Juntas e medulas. O que significa dizer? É o tratar da palavra no corpo físico. É isso daqui, ó, no corpo. É por isso que a palavra produz saúde no corpo. Ela restaura a saúde. Ela remove doenças. Porque a palavra tem poder para penetrar nas juntas e medulas. E aí, a Bíblia diz, entre juntas e medulas e entre a alma e o espírito. Aonde termina a alma? Aonde começa o espírito? Ninguém sabe, a palavra sabe. Ela sabe, irmão, tratar as coisas que são da alma. Isso aqui é da alma. Isso aqui eu trato também. Isso aqui é do corpo. Então a palavra penetra no corpo. Ela tem esse poder. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Então a palavra penetra no corpo e ela penetra na alma. Isso aqui é espiritual. Ele trata também. Por isso que nós temos que dizer, Deus, o que é físico o Senhor pode tratar. O que é da alma o Senhor pode tratar. E o que é do espírito o Senhor pode tratar. Então, irmãos, conselho do Espírito Santo, em tudo dai graças. Conselho do Espírito Santo, não deixe o Espírito apagar. A Bíblia diz, irmão, que a chama não pode apagar. Não deixe apagar o pavio que fumega. Tem que ter fogo. E como que eu tenho fogo se eu não quero ficar no braseiro, irmão? Tem pessoas que não querem congregar, não querem estar no braseiro, não querem estar no meio do fogo. Então a gente precisa ter o fogo, não pode apagar o Espírito de Deus. Agora veja por que nós temos que ter o Espírito de Deus, para a gente fechar, Efésios capítulo 1. Vamos lá rapidamente. Efésios capítulo de número 1. Versículo de número 13, adiante. Efésios 1, versículo 13 adiante. Vamos ler. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
O homem de Deus está dizendo, vocês ouviram a palavra, o evangelho da salvação. Então esse aqui é o evangelho que nós cremos, irmão. O evangelho que salva. Amém? E esta palavra salvar é a palavra sozo do grego. Vocês perceberam que eu tô meio grego esses dias, gente? Estou meio hebraico. Olha que maravilha. Né? A palavra sozo, ela quer dizer salvação completa, que quer dizer a ação no corpo, a ação na alma e a ação no espírito. Por isso que Jesus ele morreu na cruz, por tudo isso. Olha só, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, corpo. O castigo que nos traz paz, alma. E a Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados, espírito, pelas nossas transgressões e iniquidades. Isso aqui eu aprendi com o pastor Vieira, pastor André. O que é transgressão? É pecado contínuo. Iniquidade é o pecado com... Então, isso daqui é muito importante, a gente ter esse entendimento. Então, olha que interessante, o evangelho, olha só, eis que ouviste a palavra do que, gente? Verdade. Evangelho da O evangelho da salvação só pode existir se a palavra for de verdade. Olha lá. Palavra de salvação. E tendo nele crido, quem creu no evangelho aqui, irmãos? Você tem direito ao Espírito Santo. Cadê o sonoplasta da luz? Então você tem direito ao Espírito Santo quando você crê. E Jesus não falou do Espírito Santo por falar, ele falou do Espírito Santo porque para fazer o que as pessoas iam fazer sem o Espírito Santo elas não iam conseguir. Primeiro, eles iam pregar o evangelho a toda a criatura. O que adianta pregar o evangelho se o Espírito Santo não convencer as pessoas? Você acha que são os pastores que convencem as pessoas? É o Espírito Santo, irmão. Se você é movido a estar na casa de Deus, se você é movido a ouvir a palavra, é o Espírito Santo que te move. Não é o que as pessoas fazem. A igreja é movida pelo Espírito de Deus. O livro sagrado diz aqui, nele também, quando você crê, no evangelho, e tendo nele crido, na palavra, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pode passar, ministro, vamos lá. O qual é o penhor da vossa herança para a redenção e possessão adquirida para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo em nós é o carimbo de que você é propriedade de Deus. Então, quando você tem o Espírito de Deus, você não pode deixar o Espírito apagar, porque o Espírito é que te faz ser propriedade. A prova de que nós somos propriedades de Deus é o Espírito de Deus em nós. Alguém tem atualizado? Essa é atualizada, essa Bíblia aqui? É, Cris. Vê para mim aí, essa é a King James. Lê para mim esse versículo aí, o pastor Vieira. O senhor que é um homem da tecnologia, o versículo 14. Vamos ver. Olha só a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão adquirida. Vamos lá. Esta palavra aqui, ela é tão importante que o Espírito de Deus ele nos faz tomar posse disso. Então, a Bíblia diz que nós somos propriedades de Deus. Quem tem o Espírito Santo pode dizer, eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Por que o diabo ele quer que você deixe apagar o Espírito? Por que o diabo quer que você seja igual o Saul? Que o Espírito de Deus saiu dele. O Davi falou o quê? Não retires de mim o teu Espírito. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o homem sem Espírito de Deus era o homem mais triste da face da terra. O Davi sabia que se o Espírito de Deus saísse dele,
ia sair a marca que ele é propriedade de Deus. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o diabo falou: já não é mais propriedade de Deus. Agora eu posso entrar. O espírito maligno, oportunista, entrou. Não deixe o Espírito de Deus sair, irmãos. Mantenha o fogo. Mantenha a palavra do Evangelho. Lê para mim, por favor, pastor André. Olha só, lê, por favor. Em quem também vós confiastes. Em quem vocês confiaram, Depois que ouvistes a palavra da verdade. depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. O Evangelho que salvou vocês, E tendo nele também crido, e tendo crido nesse Evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, qual é a garantia da nossa herança, o qual é a garantia da nossa herança. até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, irmãos. Então, ter o Espírito Santo é ter a garantia. Pastor, estou numa luta, mas eu tenho a garantia do Espírito de Deus. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Jesus não estava dizendo isso em vão. Ele estava dizendo: vocês vão sair daqui, mas saiam com a garantia do Espírito Santo. Saiam com a garantia do Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da igreja. O Espírito Santo era a garantia de Saul para ter um reino abençoado. A desobediência fez com que o Espírito de Deus saísse dele. E todas as pessoas desobedientes. O Espírito Santo não pode operar na vida dela. Sabe por quê? A Bíblia diz que as potestades do ar operam agora nos filhos da desobediência. Se eu não me engano, segundo Pedro. Vê para mim você também, pastor André, por favor. O espírito maligno opera nos filhos da desobediência. Por isso que Saul, o Espírito de Deus saiu dele. Digo, o Espírito de Deus saiu de Saul e ele perdeu a garantia. Então, ter o Espírito de Deus é ter a garantia. Tem pessoas que falam: nossa, eu vou nos cultos. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, você não tem garantia. Pode ler, pastor André. Efésios 2:1, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, vocês estavam no pecado e na ofensa. e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, Vocês andavam outra hora no curso deste mundo. segundo o príncipe das potestades do ar, Vocês andavam segundo a vontade dos demônios, príncipes do ar. o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os demônios e esses espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Então, pessoal, a desobediência só tem um espírito que habita em desobediente: demônios. Nós não estamos mais no curso desse mundo. Mudou tudo. Em nós opera o Espírito de Deus, que a palavra que cremos nos garante. Então, ter o Espírito de Deus é ter a garantia. Meu Deus, cria em mim espírito. Olha que o Davi orando: cria em mim um coração puro, renova em mim espírito reto, e não retires de mim o teu espírito. Ele estava dizendo: eu quero continuar com o teu espírito, porque com o teu espírito eu tenho a garantia. Essa luta que você está passando, o Espírito Santo é a tua garantia para você romper ela. Vamos terminar aqui. Pode passar, mesmo, por favor. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha, o apóstolo Paulo falou assim: e quando eu ouvi que vocês também, volta lá mais um, por favor. Olha lá, e ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, ele falou: nossa, quando eu vi que vocês estão na fé, quando eu vi que vocês estão que o Espírito Santo está em vocês, quando eu vi que vocês estão na fé, ele orou: agora eu vou orar por vocês. Por que a gente tem que orar um pelos outros? Porque o Espírito Santo não pode sair, irmãos.
aonde tem pessoas reunidas, pode ter uma multidão. Se não tiver o Espírito Santo, é uma multidão sem garantia. Mas aonde tem pessoas reunidas, cheias do Espírito Santo, elas têm a garantia. Jesus falou: sem Espírito Santo não saiam daqui. Por quê? Porque vocês precisam ir com a garantia. Diga: agora eu sei quem me garante. Quem é que te garante, irmãos? Espírito Santo. Vamos mais uma. Pode passar. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós das minhas orações. Pode passar. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Pode passar. Sobre o qual, qual a excelência, a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Vamos ler de novo? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a operação da força do seu... Olha que interessante isso aqui, irmão. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Vamos lá. Pode acender, seu nome. Eu gosto desse versículo. Por quê? A excelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos. Esse poder sobreexcelente, ele só pode ser operado na vida dos que creem. A garantia do Espírito Santo é só na vida dos que creem. Efésios 3:20. Mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo, diga: a minha garantia. Tem pessoas que acham que a garantia dela é o dinheiro que ela tem. Mas o Davi tinha dinheiro, ele era o rei, tinha soldados, o exército dele era forte, ele era de guerra. Mas ele falou: Deus, não retire de mim o teu espírito. Ele sabia que a garantia não era exército, não era ouro, não era prata, a garantia era o espírito que habitava nele. Por isso ele disse: não retire de mim o teu espírito. Em outras palavras, não retire de mim a tua garantia. Diga: Senhor Jesus, não retire de mim a tua garantia de herança, que é o teu espírito. Garantia de herança. O Espírito de Deus. Diga a glória a Deus. Então, isso aqui é muito importante, irmão. Olha o versículo 20 para a gente fechar por aqui mesmo. Vamos lá. Volta mais um para a gente poder continuar aqui. Então, vamos lá. Segundo a operação da força e do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Ou seja, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que opera em nós os que cremos. Pode acender. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo que está disponível para mim e para você. Vou repetir. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder disponível para mim e para você. O poder que chegou lá e tirou ele do meio daquela morte e ressuscitou ele, colocou à direita de Deus nos céus, é o mesmo poder que opera em nós. Irmão, o que é impossível para a gente? O poder que ressuscitou Cristo opera em nós.
Curva a tua cabeça aí onde você está. Senhor, muito obrigado. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que opera em nós, os que cremos. Em nós, os que cremos. Como diz a tua palavra, bem separado, o poder do Espírito que opera em nós, os que cremos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos opera em nós. Meu Deus, que esse poder possa ir na nossa frente. Que esse poder possa tomar as nossas causas. Que esse poder tome as nossas necessidades e dificuldades. Que esse poder tome, meu Deus, a direção da nossa vida. Que esse poder restaure o nosso coração. Que esse poder restaure o nosso ser. Louvado seja teu nome. Fala para o Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo. Venha sobre mim. Começa a dizer, Espírito Santo, hoje eu descobri que o Senhor é a minha garantia de herança. Oh, não vou ficar para trás. Fala, Espírito Santo, hoje eu aprendi que eu não posso te apagar. Diga, Espírito Santo, por favor, não se apague da minha vida. Ou faça como Davi agora, não retires de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo, não retires de mim a garantia. Ele sabia que a garantia não era o ouro, não era a prata, não era exército, é o Espírito de Deus. Por isso, o Senhor Jesus, ele disse, o profeta Isaías diz, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu. É por isso, meus irmãos, que Jesus lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim, hoje se cumpriu esta palavra, quando ele pegou o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Comece a declarar, eu sei que a unção é a garantia, a unção é a garantia, a unção é a garantia de que esta família vai ser abençoada, a unção é a garantia de que esse casamento será restaurado, a unção é a garantia que esta empresa vai arrebentar. A unção é a garantia de que nós vamos ganhar almas para Jesus. A unção é a garantia de que já deu tudo certo. Comece a dizer, Espírito Santo, obrigado por abrir o meu entendimento. Obrigado por me ensinar que o teu Espírito é a minha garantia. Com isso, diga para esta causa que você tem, para esta luta que você tem, diga, o Espírito de Deus é a minha garantia para vencer isso. Comece a declarar, o Espírito de Deus é a minha garantia para vencer isso. Meu Deus, o Espírito do Senhor é a garantia que temos para ganhar as almas. O Espírito do Senhor é a garantia que temos para, meu Deus, abençoar esta cidade. Ah, meu Deus, para crescermos a nossa igreja. O Espírito de Deus é a garantia da prosperidade deste homem, da prosperidade desta mulher. O Espírito de Deus é a garantia que a nossa descendência será poderosa na terra. Oh, meu Deus, obrigado por colocar disponível para nós o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, meu Deus, à nossa disposição. Que o teu nome seja glorificado. Agradeça a Deus por ele ter colocado o poder que ressuscitou Cristo à tua disposição. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o poder que opera em nós. Oh, meu irmão, você já imaginou isso? Então comece a imaginar agora. Comece a imaginar um poder sobrenatural que trouxe Jesus de volta, que fez Jesus vencer a morte, o poder que colocou Jesus, como nós lemos aqui, à direita de Deus. É esse poder que está operando aqui agora. Por isso nenhuma doença vai ficar no teu corpo. Abençoa o teu corpo, repreenda o mal. Isso, fala para aquele diagnóstico, eu tenho a garantia da palavra de Deus que isto pode mudar. Restaure as articulações, restaure as finanças, meu Deus, prepare as pessoas, meu Deus, prepare os recursos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Senhor, muito obrigado. Nós tomamos posse desta palavra. Diga obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Quem entendeu a palavra? Quando você tiver uma grande luta, não esqueça de Efésios capítulo 1, versículo 20. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à destra de Deus é o poder que opera em nós. Então diga para essas lutas, quanto mais difícil ela for, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos opera em nós.
Eu vivo debaixo desta graça multiforme. Amém? Muito bem. Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Foi muito bom ter você aqui. Compartilhe esta palavra. Vai ser uma grande bênção para outras pessoas.